E aí, pô, você está bom? Vamos papear um pouquinho aqui sobre como que a gente pode, para minimizar os erros do usuário, os erros que o usuário consegue perceber na sua aplicação. Vamos lá. Bem-vindos ao canal, meu nome é Vitor Hugo e esse é o The Digital Bricklayer. Imagina o seguinte, vocês receberam a seguinte tarefa. Precisa integrar com a API do fornecedor. Vocês receberam lá o OpenAPI ou o Swagger do fornecedor e desenvolveram uma chamada HTTPS para dentro do serviço do fornecedor e recuperaram o resultado e devolveram para o usuário. Pô, Vitor, pô, Pedrinho, até aí normal, mas mais ou menos, mais ou menos. O que a gente pode fazer, pessoal? Percebam que se der sucesso, vocês vão retornar para o usuário. Se der erro, vocês provavelmente tiraram alguma tratativa de erro. Eu espero, assim, ó, do fundo do meu coração, que vocês não estão estourando 500 para o usuário lá na API no front-end, tá bom? E trataram o erro que deu e devolveram para o usuário. Falaram assim, ô, dei conta de conectar, não. Deu ruim. E se a gente tentar de novo? Porque a API do seu fornecedor, ou até um serviço interno que você esteja comunicando, ele pode estar disponível naquele momento da chamada. Mas se você esperar um pouquinho e fizer outra chamada, ou mandei a primeira chamada, deu ruim, mandei a segunda chamada, talvez ele responda essa chamada. Talvez ele estava com muita carga, só que agora ele consegue atender essa requisição. Esse conceito que eu estou falando se chama retry, que é retentativa, se eu não me engano. Eu posso estar traduzindo errado porque o meu inglês é maravilhoso, tá bom? Consiste justamente nisso. A gente vai mandar a primeira requisição de acordo com as regras de negócio. Se a primeira requisição falhar, a gente manda outra em sequência ou espera alguns milissegundos ou segundos e manda outra requisição para ver se o servidor vai atender. Isso até um número máximo. Vamos supor que, ó, mandei a primeira, mandei a segunda, mandei a terceira. Não atendeu, a gente para de mandar mensagem. Porque o servidor, o API do fornecedor não tá legal não. Tá lá. Tá em Nárnia. Então a gente pode parar de comunicar com essa API. É para isso que serve retry. Então tem operações que a gente tem que tentar novamente antes de falar para o usuário que, olha, não deu bom. Então é justamente isso que a gente vai aprender. A gente vai usar esse conceito de retry para tentar melhorar essa comunicação e, com isso, mostrar menos erros para o usuário, porque talvez a operação complete com sucesso, talvez não. E aí a gente segue naquele caminho de virar the next developer. Ou não. Ou é um conjunto de fatores. Vamos estudar, gente. Bora pro código. Então, pessoal, tô aqui no meu IntelliJ. O que eu fiz aqui? Criei duas coisas. Uma API simples que tem dois controllers aqui, mas por enquanto a gente vai focar no primeiro controller, que é esse número controller. O que ela recebe? Ela recebe um número. Se esse número for par, eu vou devolver 42. Quem pegou, pegou. E justamente essa parte que eu estou fazendo que esse número é par, tá? Então, se um módulo de um número, desculpa, o resto de divisão de um número por 2 for igual a zero, esse número é par. Caso contrário, eu não vou atender. É justamente aqui, ó. Eu não atendo números ímpares. É justamente o que essa API faz. Por que eu fiz isso? Porque eu precisava de uma API que ficasse oscilando resposta, justamente para simular o que a gente precisa com o retry, que a gente quer mandar a requisição, falhou, vou tentar de novo, mandei a segunda requisição, opa, deu bom, que a gente quer simular esse comportamento. Eu não achei nenhum mock que faz isso, aí eu falei, fazer assim mesmo, tá bom. O que essa API por enquanto faz é isso, tá? É só um controller que recebe um número, que ó, deixa eu mostrar para vocês como é que ela funciona. É um get, mandei a primeira vez, mandei um número ímpar, deu ruim, deu 500, né? O que eu falei de tratamento de erro? Eu não tratei os meus, acontece. Vou mandar um número par agora. Ela respondeu 42, então ela respondeu corretamente agora. Então percebam que eu fiz o processo de mandei uma vez, não deu certo. Vou retentar, mandei a segunda vez, deu certo que é justamente o conceito que a gente quer trazer para dentro da nossa aplicação. Tem coisa que a gente precisa tentar de novo, antes de explodir o erro na cara do usuário. Voltando aqui para o código, primeiramente, o que eu quero mostrar para vocês? A gente quer desenvolver um retry na mão, porque nem tudo a gente precisa de um framework para fazer as coisas pela gente, tá bom? Às vezes é só usar um pouquinho da cabecinha e um pouquinho de lógica de programação que a gente consegue fazer as coisas. Então vamos lá, vamos desenvolver isso aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um código em Java que chama essa API e, via recursão, se der pau essa chamada, se der ruim essa chamada, a gente vai chamar o próprio método de forma recursiva, até um caso base. Por favor, gente, toda recursão tem que ter um caso base. Senão a sua recursão vai ficar sendo chamada até estourar a pilha do programa, tá bom? Então vamos para o código. Seguinte, pessoal, eu tô aqui vou aqui para o meu segundo módulo, é só uma main aqui. Então eu vou criar aqui uma funçãozinha estática mesmo. Passando de bom, public static, executa. O que essa função vai receber? Eu vou passar para ela um número, um caso base de entrada, tá? Então eu vou passar aqui um long número. E eu também quero passar quantas vezes essa função já executou, ou vai executar. Long, quantidade de execução. O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer um try e um catch. Vamos começar com lógica aqui, ó. QT de execução.
Lembra que eu falei para vocês que retry tem que tentar até um certo ponto e ele tem que parar depois disso? Porque a gente não quer ficar dando porrada na API do fornecedor, falar assim, me atende, me atende, me atende, me atende, até derrubar a API do fornecedor. Se ela já não está respondendo, a gente tem que ter um limite para fazer as coisas. Então vamos fazer aqui, ó. Quantidade de execução menor do que 3, a gente vai continuar executando. Lembra que eu falei que toda recursão precisa ter um caso base? Eu esqueci de colocar o retorno do método. Então, nosso caso base é, se a quantidade de execução for menor do que 3, a gente tenta de novo. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer aqui, ó, HTTP request, Java 11 para frente, tem um client HTTP nativo. Eu descobri isso ontem. Muito bom, por sinal. New builder, ponto. Eu tenho que passar o URI. Eu tenho que passar aonde é que eu vou chamar. E o que que eu vou chamar, tá? Lembra que eu mostrei para vocês a URL? Deixa eu mostrar aqui, ó. A URL é essa, localhost 8080, números. Isso aqui é um path param, um query param. A gente, desculpa, é um path param mesmo. A gente precisa passar esse valor aqui de acordo com o que está chegando na função aqui, esse número que está chegando na função. String recebe URL, recebe string.format, eu vou passar aqui, ó, vou copiar isso aqui tudo, que é o endereço, certo? E aqui, eu vou passar um %s. E eu vou passar o número aqui dentro. Estou fazendo aqui, pessoal, string format recebe um template. E dentro desse template, vai fazer substituição de acordo com os parâmetros que a gente passar. No caso aqui, eu passei que eu vou substituir por uma string e passei um long. Então, o toString do long vai ser chamado e vai ser colocado aqui dentro. Dentro de URI, a gente precisa, de fato, fazer uma URI. Então, a gente precisa parsar isso aqui. Então, ri.create. Vamos passar o URL que a gente quer chamar. Ponto. Isso aqui é um get. O que mais que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a chamada de fato, porque até aqui a gente só construiu o objeto da requisição. Então vamos lá, http client.new http client.send. O que ele recebe aqui? Ele recebe a nossa request e a gente tem que passar como é que a gente vai tratar o corpo da requisição. A gente precisa passar um objetinho especial aqui. Eu vou tratar o corpo da requisição como string. Todos esses métodos aqui são nativos do Java 11 para frente, tá, pessoal? Não sei se eles mantiveram no Java 21, porque eu não olhei o que eles mudaram lá ainda. Tá pronto? Não, não tá pronto, não. Aqui a gente está fazendo a chamada e ignorando o retorno, então a gente precisa processar o retorno. HTTP response, porque ó, aqui a gente criou a request, que é a requisição, e aqui o response, que é a resposta. Qual que é o tipo de resposta que a gente está esperando? A gente está esperando um número, mas pode ser um string também, não tem problema. Depois a gente faz parse nessa string para o número de fato, para uma classe de número. Response, porque aqui nome de variável é significativo, né? Tá pronto, povo? Acho que não, né? Vamos validar essa resposta aqui, porque lembra, essa API ela pode retornar com sucesso. Então, vamos fazer o seguinte, if response, ponto, deixa eu ver aqui, status code, ponto, isso aqui retorna, se eu não me engano, é um int. Então, se isso aqui for diferente de 200, significa que não deu bom. Lembra, o HTTP responde 200 se deu certo, 201 se deu certo. Qualquer coisa diferente disso, deu ruim, tá? No meu contexto aqui, throw new exception. Por quê? Porque eu quero que o meu programa jogue uma exceção para cima, para que eu tente novamente. Então, vamos fazer o seguinte, throw new exception, ou não deu bom, ou processamento do número. Se deu certo, aqui vai ser 200, não vai entrar nesse if, eu quero só printar o body, que vai ser o número retornado, para a gente saber que deu certo a resposta. E aqui a gente precisa também tratar a exception que eu joguei aqui. Eu dei um cat em exception, eu vou só fazer o seguinte, exception.getMessage, só para a gente ter no log da aplicação que deu a exceção de fato. E aqui que as coisas começam a ficar interessantes, pessoal. Lembra que eu falei que a gente vai usar recursão para acionar a mesma função para ela tentar de novo? A gente já fez alguns passos, a gente já criou o caso base. Se a execução for menor do que 3, ele vai executar. Caso contrário, não vai executar de novo. Caso dê erro, eu quero que execute de novo. Então aqui a gente vai chamar a mesma função. A recursão é isso, é chamar a mesma função para ela executar novamente. Sempre respeitando que essa função recursiva, ela tem que ter um caso base, pessoal, senão vai estourar a pilha de memória da aplicação, porque ela não tem onde parar. O número que eu quero buscar vai ser o número mais 1. Por quê? Porque a minha API, para número ímpar, ela dá ruim. Para número par, ela funciona. Então vamos passar aqui mais 1, porque eu vou buscar o número 1. Se eu buscar o número 1 agora, eu vou buscar o número 2 depois, tá bom? E a quantidade de execução, a gente também precisa aumentar, porque senão ela nunca vai parar de executar se continuar dando erro. Vou trocar aqui para void, pessoal, porque eu não quero retornar nada nessa função não. E a gente vai chamar essa função agora. Executa, certo? Vamos passar o número 1. E a quantidade de execução? É a primeira execução, então vou passar o número 1. Vamos executar, pessoal? Primeiramente, vamos só colocar a API de número de pé, porque eu acho que eu não tinha colocado. Beleza, a API subiu. Agora a gente vai executar a main que a gente acabou de criar, que está em outro módulo, tá?
run, main. Então, pessoal, eu tinha esquecido de colocar HTTP aqui. Tem que sempre colocar. Ou HTTP ou HTTPS. Como a gente está conversando aqui localmente, vou colocar HTTP. Vou mandar executar. Vejamos o que aconteceu, pessoal. A primeira chamada, não deu bom processamento. Então, falhou. A segunda chamada, indo chamar com chamada 2, que era o número que a gente foi buscar, e execução 2, número retornado. 42. Foi justamente o comportamento que eu tinha mostrado para vocês. Número ímpar, a API dá problema. Número par, a API vai retornar 42. Então, entendam que o conceito de retry foi aplicado aqui com recursão. Então, a gente não precisa usar framework nenhum para fazer isso. A gente só teve que usar um pouquinho do cérebro e recursos que a própria linguagem provê. E que lógica de programação provê. Recursão está presente em tudo quanto é linguagem, pessoal. Então, é só aprender a usar. Nem sempre a gente precisa usar framework para tudo. E vocês podem estar se perguntando aí se eu tenho algum problema em usar framework. Não, eu não tenho problema em usar framework. Eu uso framework no meu dia a dia o dia inteiro. Só que eu sempre analiso. Eu realmente preciso desse framework porque tem consequências de colocar isso no código. A gente precisa realmente dessa lib para fazer tal coisa. Vou te dar um exemplo bem esdrúxulo que esses dias para trás eu estava assistindo um vídeo do The Primeagine. Eu vou colocar o link aí depois, se vocês assistem. Que ele estava vendo um artigo da galera colocando umas lib absurdas dentro do código. Lib para ver se o número é par, ver se o número é ímpar em JavaScript. Você consegue fazer isso com lógica. Você não precisa de uma lib para isso. Aí você pega, coloca a lib e sei lá. É um exemplo meio esdrúxulo colocar lá uma lib de par ou ímpar, mas se o pessoal fizer alguma alteração que quebra essa lib, vocês vão quebrar o software de vocês por coisa que vocês nem precisariam estar usando. Então vocês vão aumentar o pacote da aplicação de vocês. Vamos supor lá que o pacote de aplicação de vocês tem 10 MB. Vamos supor que vai para 12 MB, porque vocês colocaram uma lib nova. É mais 2 MB para ser puxado dentro do CI. Ah, não parece muito, ao longo do tempo é muito. Você pode pesar o CI. Aqui o exemplo, você colocou uma lib, mas se vocês começarem a amontoar um monte de lib e esse pacote for para 80 MB, 100 MB, vocês estão pesando o CI de forma que não precisa. Não tenho nada contra usar frameworks, desde que eu realmente precise daquele framework, desde que eu não esteja fazendo cagadinha dentro do código, importando biblioteca que eu poderia escrever o código em 5 minutos, que foi justamente o que a gente fez aqui. Tá bom, pessoal? O conceito era esse, pessoal. Tem serviços que a gente precisa retentar fazer as coisas. O cliente chama o nosso serviço e a gente vai fazer uma comunicação externa com outro framework. Se essa comunicação externa falhar, em alguns casos a gente quer retentar comunicar, porque às vezes a API do fornecedor vai conseguir nos atender. Então foi o que a gente fez. A gente criou um método muito simples de comunicação, um código de novo, que foi: a gente tem a API nossa aqui, simplesona, nossa API aqui, que ela é instável. O que a gente fez? A gente simplesmente chama a API uma vez, deu ruim, a gente criou um método recursivo, um try-catch. Simplesão. Deu ruim, eu quero tentar de novo até 3 vezes. Deu 3 vezes, não é para executar mais. Acabou. Aí sim você vai devolver o erro para o cliente que chamou aquilo. Por que disso? Porque vocês têm ganhos de negócio em relação a isso. A percepção de erro do seu cliente em relação à sua API, ao seu software, ela é menor. Ele não vai receber o erro de cara. Novamente, talvez dê certo na segunda tentativa, talvez dê certo na terceira tentativa. Então, o cliente ele ficou só esperando aqui, ó, a resposta. Eventualmente deu certo. Então, independente do número de tentativas. Então, a percepção que o cliente tem de erro é menor. E isso ajuda vocês. Ajuda a manter a reputação do software que vocês estão criando. Esse vídeo tem parte 2, que eu vou trazer a mesma coisa utilizando Spring Retry. Ah, Vitor, mas você acabou de descer a lenha em usar framework. Sim, de forma inadequada, de forma que não precise usar um framework ou uma lib para desenvolver lógica boba, tá bom? O Spring Retry ele é muito útil em aplicações Spring, porque ele tem mais coisa do que o básico, tá bom, pessoal? Ele tem interceptor de método que a gente consegue utilizar. Ele tem recover de método, que é justamente exaurir todas as opções. O que eu faço agora? A gente pode tentar de novo, ou a gente pode simplesmente tratar esse erro de alguma forma e devolver para o usuário de forma mais otimizada, por assim dizer. Próximo vídeo a gente vai de Spring Retry dentro de uma aplicação Spring Boot, tá bom? Com Java. Bom, pessoal, no vídeo de hoje era isso que eu queria explicar. A gente começou a ver as lógicas de Retry, justamente, a gente viu um pouquinho do ganho disso.
Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o gostei, comenta o que vocês querem ver, comenta a opinião de vocês. Vocês utilizam o Retry no serviço de vocês aí, ou nas aplicações que vocês estão estudando? É uma boa técnica para a gente começar, ó. Daqui a pouquinho, ó, só a moedinha passando assim na conta, ó. Porque a gente está num caminho de se tornar desenvolvedores 10x. As lendas, os mitos, os que ganham mais no mercado. É isso que nós estamos buscando. Pelo menos eu tô buscando. E vocês aí? Deixa nos comentários também para onde vocês almejam que a carreira vocês está indo. É isso, pessoal. Fui. Bom dia, boa noite, boa tarde para vocês aí. Bem-vindos ao canal. Meu nome é Vitor Hugo e esse é o The Digital Bricklayer.